Bom dia, boa tarde, boa noite galera do canal Tecnologia ao alcance de suas mãos. Hoje é um vídeo diferente, vamos conhecer a história do computador. Bora para o vídeo. História do computador. A palavra computador vem do verbo computar que, por sua vez, significa calcular. Sendo assim, podemos pensar que a criação de computadores começa na Idade Antiga, já que a relação de contar já intrigava os homens. Dessa forma, uma das primeiras máquinas de computar foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa criado no século V a.C. Ábaco. Ábaco. Assim, ele é considerado o primeiro computador, uma espécie de calculadora que realizava operações algébricas. No século XVII, o matemático escocês John Napier foi um dos responsáveis pela invenção da régua de cálculo. Trata-se do primeiro instrumento analógico de contagem capaz de efetuar cálculos logaritmos. Essa invenção foi considerada a mãe das calculadoras modernas. Régua de cálculo. Régua de cálculo. Por volta de 1640, o matemático francês Pascal inventa a primeira máquina de calcular automática. Essa máquina foi sendo aperfeiçoada nas décadas seguintes até chegar no conceito que conhecemos hoje. A primeira calculadora de bolso capaz de efetuar os 4 principais cálculos matemáticos, foi criada por Gottfried Wilhelm Leibniz. Esse matemático alemão desenvolveu o primeiro sistema de numeração binário moderno que ficou conhecido como roda de Leibniz. Roda de Leibniz. Roda de Leibniz. A primeira máquina mecânica programável foi introduzida pelo matemático francês Joseph-Marie Jacquard. Tratava-se de um tipo de tear capaz de controlar a confecção dos tecidos através de cartões perfurados. George Boole, de 1815 a 1864, foi um dos fundadores da lógica matemática. Essa nova área da matemática se tornou uma poderosa ferramenta no projeto e estudo de circuitos eletrônicos e arquitetura de computadores. Já no século XIX, o matemático inglês Charles Babbage criou uma máquina analítica que, a grosso modo, é comparada com o computador atual com memória e programas. Através dessa invenção, alguns estudiosos o consideram o pai da informática. Assim, as máquinas de computar foram cada vez mais incluindo a variedade de cálculos matemáticos, adição, subtração, divisão, multiplicação, raiz quadrada, logaritmos, etc. Atualmente é possível encontrar máquinas de computar muito complexas. Evolução dos computadores. O computador, tal qual conhecemos hoje, passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando o avanço das áreas da matemática, engenharia, eletrônica. É por isso que não existe somente um inventor. De acordo com os sistemas e ferramentas utilizados, a história da computação está dividida em 4 períodos. Primeira geração, de 1951 a 1959. Os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Possuíam o uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Um exemplo é o ENIAC, Electronic Numerical Integrated Computer, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19.000 válvulas. ENIAC, Electronic Numerical Integrated Computer. Segunda geração, de 1959 a 1965. Ainda com dimensões muito grandes, os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. Nesse período já começam a se espalhar o uso comercial. Computador da segunda geração com transistores. Terceira geração, de 1965 a 1975.
Os computadores da terceira geração funcionavam por circuitos integrados. Esses substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Computador da terceira geração com circuitos integrados. Quarta geração, 1975 até os dias atuais. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuem de tamanho, aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores com gasto cada vez menor de energia. Nesse período, mais precisamente a partir da década de 90, há uma grande expansão dos computadores pessoais. Computador da quarta geração. Além disso, surgem os softwares integrados e a partir da virada do milênio, começam a surgir os computadores de mão. Ou seja, os smartphones, iPod, iPad e tablets, que incluem conexão móvel com navegação na web. História e evolução dos computadores. Segundo a classificação acima, nós pertencemos à quarta geração dos computadores, o que tem revelado uma evolução incrível nos sistemas de informação. Observe que antes a evolução dos computadores ocorria de maneira mais lenta. Com o desenvolvimento da sociedade podemos ver a evolução dessas máquinas em dias ou meses. Alguns estudiosos preferem acrescentar a quinta geração de computadores com o aparecimento dos supercomputadores, utilizados por grandes corporações como a NASA. Nessa geração, é possível avaliar a evolução da tecnologia multimídia, da robótica e da internet. Se gostou do vídeo, deixe o